Olá, eu ensino você, gestor de fábrica, a aumentar o seu salário em até 40% através da melhoria contínua e duradoura. O meu nome é Ademar Yasuhiro Yamagami. Atualmente, eu tenho 49 anos de idade, sou casado e não possuo filhos. Eu nasci na Grande São Paulo, na cidade de Suzano, e os meus pais são agricultores lá. Falando em pais, o meu pai, ele é japonês, nascido mesmo no Japão. E ele veio ao Brasil com seus pais, que seriam meus avós e meus tios, quando ele tinha 14 anos de idade. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela USP de São Carlos e eu falo japonês fluente. E sobre isso, eu tenho uma história para contar. Eu sou o filho mais velho dessa família e quando eu nasci, todos em casa falavam o japonês. Eu fui crescendo e, como eu disse, os meus pais eram agricultores. E quando você é um agricultor, onde é o vizinho mais próximo? A casa do vizinho ficava a uns 300 metros de distância. Mas para uma criança de 2, 3, 4 anos de idade, 300 metros é muito longe. Então, eu não tinha nenhum contato com o mundo fora de casa. E como todo mundo em casa falava japonês, o que eu falava então? Eu falava japonês. Então, o japonês foi a minha primeira língua falada. Aos 4 anos de idade, os meus pais me colocaram numa escola de língua japonesa. Aí, na escola de língua japonesa, adivinha o que eu aprendi? E eu aprendi a falar o português. Isso porque, na escola de língua japonesa, os meus amiguinhos falavam português. Então eu acabei aprendendo português com os meus amiguinhos. Então, aqui fica uma dica: a influência do ambiente na sua vida. Bom, voltando à minha vida profissional, quando eu estava na faculdade, eu fiz um estágio aqui em Valinhos, na empresa chamada Eaton. Para quem não conhece, a Eaton é uma multinacional americana que fazem transmissões manuais para os veículos. E lá na Eaton, eu trabalhei no departamento de qualidade. E eu fiquei durante um ano fazendo estágio na Eaton. Hoje eu entendo que na vida nada é à toa. Depois eu entrei na Toyota. E Toyota, teoricamente, é o fim da cadeia de fornecedores. Mas, nesse momento, eu já tinha noção de como funcionava um fornecedor. Então, em 18 de setembro de 2000, eu entrei na Toyota, na fábrica de Indaiatuba, no departamento de controle de qualidade. A fábrica de Indaiatuba estava em operação desde o ano de 1998. Então, quando eu entrei, em 2000, já se passavam 2 anos desde a sua inauguração. Lá em Indaiatuba, eles produzem o Corolla, mas em 2000, quando eu entrei, a produção era muito baixa. Produziam cerca de 600 carros por mês. Só para efeito de comparação, a Toyota do Brasil hoje deve produzir cerca de 600 carros por dia, e naquela época eles produziam 600 carros por mês. Como o volume era baixo, a quantidade de funcionários também era pequena. Na época, eram cerca de 200 funcionários na fábrica de Indaiatuba. Eu conhecia praticamente todos pelos nomes. Éramos bem próximos. E lá, nesse início, eu era responsável por garantir a qualidade das peças que montava no Corolla. E se ocorresse algum problema na linha, eu precisava resolver, queira o problema tenha sido causado dentro da fábrica ou fora da fábrica, ou seja, no fornecedor. Eu fiquei nessa atividade, cuidando de fornecedores, por pouco tempo. Logo, me chamaram para participar do projeto do desenvolvimento do Corolla que seria lançado ainda em 2002. Para o Corolla 2002, a Toyota iria começar a montar os motores aqui no Brasil. E eu seria responsável por toda a qualidade dos motores, desde a qualidade de linha, desde a qualidade do produto, que seria do motor acabado, desde a qualidade das peças que seriam compradas dos fornecedores. E para isso,
eu participaria de um treinamento de 30 dias no Japão. Esta foi a minha primeira viagem para o Japão. No Japão, eles me ensinaram tudo sobre motores, as características das peças, os pontos críticos do motor e o que precisava ser garantido na linha de montagem do motor. Tudo. E voltando para o Brasil, começamos a montar o motor aqui, sem nenhum problema. A interação entre a qualidade e a produção foi muito boa, principalmente porque sempre mantive uma ótima comunicação com todos e todos os problemas foram resolvidos antes do lançamento. Aqui fica uma outra dica: uma comunicação bem feita rompe várias barreiras. Lembra que eu falei que o primeiro Corolla a gente produzia cerca de 600 Corolla por mês? Já nesse novo Corolla, que foi lançado em 2002, 2003, conseguimos produzir cerca de 4.000 Corollas todos os meses. Logo depois, eu participei do desenvolvimento da Hilux, que seria lançada na Argentina e produzida na Argentina e lançada em mais ou menos 2006. Mas, apesar da Hilux ser produzida na Argentina, muitas peças eram fabricadas por fornecedores brasileiros e enviadas para a Argentina para serem montadas lá. Por isso, eu fiquei responsável pela qualidade das peças e desenvolvimento das peças da Hilux que seria produzida lá. Seriam cerca de 300 peças produzidas no Brasil que seriam enviadas para a Argentina para montarem a Hilux na Argentina. Então, eu fiquei responsável pelo desenvolvimento dessas 300 peças. Eu tinha a opção de somente ficar aqui no Brasil, olhar para o fornecedor, mandar para peça para a Argentina e falar para o pessoal da Argentina, se vira aí. Mas não fiz isso. Em todas as etapas de desenvolvimento, eu participei e avaliei as peças. Eu fui para a Tailândia avaliar as peças, fui para o Japão e fui para a Argentina também acompanhar a montagem das peças e também eu mesmo montar, avaliar se as peças estavam boas ou não. Com isso, a Hilux foi um sucesso de vendas e aqui fica uma outra dica: a proatividade. Logo quando terminou o projeto da Hilux, eu fui convidado para um estágio, um intercâmbio na verdade, de 14 meses na matriz no Japão. Esse intercâmbio na matriz tinha como finalidade a Toyota do Brasil aprender quais as etapas de desenvolvimento que aconteciam na matriz, antes que os fornecedores começassem a desenvolver suas peças. Isso é, quando a matriz, os projetistas, começavam a desenhar os primeiros esboços do carro e os primeiros desenhos das peças. Isso eu fui para desenvolver o novo Corolla, que seria lançado em 2008. Então, nessa ocasião, tive a oportunidade de conversar com cada projetista das peças do Corolla, contar para eles como era o Brasil, quais problemas ocorriam especificamente no Brasil devido a alguma situação específica nossa, por exemplo, nossas ruas esburacadas, nosso combustível com etanol e assim por diante, para evitar que esses problemas ocorressem novamente no futuro, nesse novo carro que seria lançado. Com isso, conseguimos produzir o novo Corolla lançado em 2008, ainda mais robusto e ele se tornou um sucesso de vendas como sempre. Logo depois do lançamento do Corolla 2008, eu já fui designado para um novo projeto. A esta altura, eu já era chefe de seção da engenharia da qualidade da Toyota. E nesse momento, a gente começava a conversar com a matriz sobre o conceito do Etios. Na época, o carro era só uma ideia, não tinha nem nome. O nome Etios não existia naquela época. Não existia também o desenho do carro, só existia o conceito, um carro barato e atrativo para o consumidor brasileiro. Nessa época, eu e a minha equipe, nós precisávamos analisar os concorrentes e ver o que a concorrência está fazendo para tornar os carros deles mais baratos e simples e o que poderíamos implementar no nosso carro para que ele seja simples, mas atrativo para o nosso cliente. E também estávamos começando a planejar o departamento de qualidade na nova planta de Sorocaba, verificando os equipamentos, o layout,
tudo que é necessário para garantir a qualidade dos produtos da Toyota. Mas aí veio a crise de 2009. Em 2009, o projeto do Etios foi congelado. Ele voltou alguns anos depois que deu início à produção do Etios em 2013, mas neste momento eu já havia sido designado para um outro projeto, o projeto do Corolla 2015. Para o desenvolvimento do Corolla 2015, eu fui novamente no intercâmbio para a matriz no Japão, mas agora por 2 anos. E agora também eu trabalhava como membro da matriz, pois eu já possuía a experiência de vários projetos. E além de ser responsável por todas as partes do Corolla brasileiro, agora eu fui também responsável pelo suporte à Toyota da África do Sul e também participei com pessoas da Tailândia, Taiwan, Turquia e Estados Unidos no desenvolvimento desse carro. E aqui eu fui isso no networking forte dentro da Toyota. E ao término desse intercâmbio, eu havia me tornado chefe de departamento da engenharia do controle de qualidade da Toyota. Em 2015, esse Corolla foi lançado e foi outro sucesso de vendas. E esse Corolla chegamos a produzir mais de 8.000 carros por mês. Além de toda essa experiência que eu mencionei até agora, estarei falando de algumas outras competências que eu adquiri durante o meu período na qualidade. Reduzimos o ppm dos fornecedores de 1.000 para 100 ppm através de medidas ativas de melhoria de fornecedores. Não é só ser reativo, como a maioria faz. Não é só ocorrer um problema, vai lá no fornecedor bater nele. Não é isso. É ir no fornecedor, estender a mão e dizer: vem comigo que a gente vai junto. Realizar atividades para que o fornecedor pare de gerar peças com defeito. E com isso, a consequência é a redução do ppm. E a outra consequência disso foi a eliminação da inspeção de recebimento na Toyota. E também introduzimos a atividade de JKK. E através dessa atividade de JKK, reduzimos os defeitos internos da planta da Toyota em 50%. E com isso, consequentemente, reduzimos os retrabalhos. Além disso, coisas como normal: resolução de problemas, diagrama de Ishikawa, estratificação, relatório A3 de resolução de problemas, entre outros. No total, foram 14 anos trabalhando no departamento de qualidade da Toyota. Em 2015, eu fui convidado para ser o gerente de produção da fábrica de Indaiatuba. Eu fui responsável pelas linhas de montagem, pintura, injeção plástica e logística interna. Eu tinha, na época, quase 900 colaboradores sob a minha gestão. Nesta época, a Toyota do Brasil já era uma das 4 melhores plantas da Toyota fora do Japão, com os melhores indicadores de desempenho, de qualidade, de produtividade. Mas o DNA da Toyota é sempre melhorar, melhoria contínua. Sempre tem como ficar melhor. Através do gerenciamento das atividades e dos indicadores, conseguimos melhorar ainda mais a eficiência, reduzir ainda mais os defeitos internos, conseguimos reduções de custos significativos na casa dos 6 milhões por ano e conseguimos melhorar os índices de acidentes. E também começamos a introduzir os AGVs nacionais. E até então, a gente usava AGV importado do Japão. Mas você deve se perguntar, o que é AGV? O AGV é o Automated Guided Vehicle, o veículo guiado automatizado, ou seja, aqueles carrinhos rebocadores que andam sozinhos autonomamente, sem a presença do ser humano para guiá-los. E o AGV serve para tentar eliminar ou minimizar um dos desperdícios dentro do TPS, que seria o desperdício de transporte. Eu fui gerente de produção durante 4 anos. E dentro da produção, eu fazia a promoção diária do sistema Toyota de produção, pois o Kaizen é o DNA da Toyota.
Isso acontece realmente na Toyota, não é só da boca para fora. Também existia o ciclo de CCQ, onde todos os operadores participavam para realizar um Kaizen. São 2 ciclos por ano, então são 2 Kaizens por ano por time. E eu participava também como jurado de avaliação e dava mentorias em relação aos trabalhos. Fazia também a promoção dos relatórios A3, ou como chamávamos na Toyota de TBP, que é um relatório em A3 de resolução de problemas, voltado mais a líderes e pessoal da área administrativa da empresa. E também aqui eu participava como jurado da banca avaliadora e também fazia mentoria sobre os trabalhos apresentados. E com certeza eu fazia patrulha diária na linha de produção, realizando observação de processo para garantir que o processo está sendo executado de acordo com o que foi definido nas regras. E também fazia o controle e asseguramento do cumprimento dos indicadores da empresa. No segundo semestre de 2019, eu fui transferido para a fábrica de Porto Feliz, onde é fabricados os motores da Toyota atualmente. O objetivo dessa transferência era eu gerenciar a duplicação da fábrica de Sorocaba para duplicar a produção de motores para o Corolla e o Corolla Cross. Mas infelizmente, esse projeto de duplicação ela foi cancelado devido ao Covid que veio logo depois. Então, no total foram 21 anos de Toyota, onde aprendi muitas ferramentas, muitas técnicas, muitos conceitos relacionados principalmente ao sistema Toyota de produção. E espero, através desses vídeos, compartilhar essas experiências com vocês. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever neste canal. Aperte o botão de joinha e compartilhe com seus gestores da sua fábrica. E ative o sininho de notificações para você não perder os meus próximos vídeos. Até o próximo vídeo.